A história de Jó é uma das passagens mais profundas e impactantes de toda a Bíblia. Ela nos ensina uma verdade difícil de aceitar, mas essencial para quem deseja compreender a fé de forma madura. Nem todo sofrimento é castigo. Às vezes, as maiores provações chegam justamente sobre aqueles que permanecem fiéis. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. A própria Bíblia o descreve como alguém que se desviava do mal. Ele não era perfeito, mas vivia buscando agradar ao Senhor. Além disso, era extremamente próspero. Possuía muitos bens, terras, servos e uma família numerosa. Era considerado um dos homens mais ricos e respeitados de sua época. Aparentemente, sua vida era o retrato da estabilidade. Tudo parecia em ordem. Mas é exatamente aí que sua história toma um rumo inesperado. A Bíblia nos apresenta uma cena espiritual que Jó desconhecia completamente. Diante de Deus, Satanás questiona a fidelidade de Jó. Ele insinua que Jó só era fiel porque sua vida era abençoada. Em outras palavras, a acusação era: é fácil servir a Deus quando tudo vai bem. Então Deus permite que Jó seja provado, não porque quisesse destruí-lo, não porque Jó tivesse pecado, mas porque havia algo maior sendo revelado através daquela provação. E de repente tudo muda. Em um único dia, Jó recebe notícias devastadoras. Seus bois e jumentos são roubados, suas ovelhas são consumidas pelo fogo, seus camelos são levados, seus servos são mortos. E então chega a notícia mais dolorosa de todas: seus filhos morreram. Um forte vento derrubou a casa onde estavam reunidos. Imagine perder tudo em questão de horas, tudo aquilo que levou anos para construir. Toda a segurança, toda a estrutura, toda a expectativa. Qualquer pessoa, diante de algo assim, seria esmagada pela dor. E Jó foi profundamente abalado. Ele rasga suas vestes, raspa a cabeça em sinal de luto, cai por terra, mas então faz algo extraordinário. Ele adora e declara: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa reação atravessa gerações como uma das maiores demonstrações de fé já registradas. Jó não fingiu que não estava sofrendo. Ele não ignorou sua dor, mas decidiu não permitir que sua dor destruísse sua confiança em Deus. Mas a provação ainda não havia terminado. Satanás volta e argumenta que Jó continuava fiel apenas porque sua saúde permanecia intacta. Então Deus permite uma nova prova. Jó é atingido por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Seu sofrimento agora era físico, intenso e humilhante. Ele se sentava sobre cinzas e usava cacos para raspar suas feridas. Aquele homem antes admirado, agora estava completamente destruído diante dos olhos humanos. Até sua esposa, consumida pela dor, diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Era como se tudo ao redor empurrasse Jó para desistir. Mas ele permanece, mesmo sem entender, mesmo sem respostas, mesmo cercado pelo silêncio. Esse talvez seja o ponto mais forte dessa história, porque muitas vezes pensamos que fé é permanecer firme quando entendemos os planos de Deus. Mas a verdadeira fé se revela quando continuamos confiando mesmo sem compreender. Ao longo da narrativa, 3 amigos visitam Jó. Inicialmente, ficam em silêncio diante da dimensão de sua dor. Mas depois começam a acusá-lo. Insistem que tamanho sofrimento só poderia ser consequência de algum pecado oculto. Na lógica deles, se Jó estava sofrendo, certamente havia errado gravemente. E aqui está uma das grandes lições do livro. Nem toda dor é punição. Nem toda perda significa afastamento de Deus. Nem toda provação é consequência de erro. Às vezes, estamos enfrentando batalhas que fazem parte de processos espirituais que nossa mente limitada não consegue enxergar. Jó, em vários momentos, questiona. Ele chora, lamenta, pergunta o motivo de tudo aquilo.
chega a desejar nunca ter nascido. E isso nos mostra algo importante. Questionar em meio à dor não é falta de fé. A Bíblia não esconde o sofrimento humano. Ela mostra homens reais, enfrentando dores reais. Jó não foi um robô espiritual. Ele sentiu profundamente cada perda, mas mesmo em seus questionamentos, não abandonou Deus. E então, depois de muito tempo, Deus responde. Mas de forma surpreendente. Ele não apresenta uma explicação detalhada. Não revela toda a conversa espiritual ocorrida no início. Não responde cada porquê. Em vez disso, Deus revela sua grandeza. Fala sobre a criação, sobre o mar, sobre as estrelas, sobre o controle absoluto que ele possui sobre todas as coisas. E diante dessa revelação, Jó entende algo transformador. Existem mistérios que a mente humana jamais compreenderá completamente. Ele percebe que fé não é ter todas as respostas. É confiar naquele que conhece todas elas. Então Jó declara uma das frases mais poderosas das Escrituras. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase revela que sua maior restauração não foi financeira, foi espiritual. A dor levou Jó a um nível de intimidade com Deus que ele jamais teria alcançado de outra forma. Depois disso, Deus restaura sua vida. Devolve em dobro tudo aquilo que havia perdido. Sua história é reconstruída, sua honra restaurada, sua alegria renovada. Mas o verdadeiro milagre não estava apenas na restituição material. Estava no homem que emergiu daquele processo, mais forte, mais maduro, mais íntimo de Deus. E essa é a mensagem central da história de Jó. Se hoje você está vivendo um período difícil, se há dores que você não entende, se parece que Deus está em silêncio, lembre-se, o silêncio de Deus não significa ausência. Enquanto você sofre, Ele continua presente. Enquanto você chora, Ele continua trabalhando. Enquanto você não entende, Ele continua no controle. A história de Jó nos lembra que a provação pode até durar um tempo, mas ela não define o capítulo final. Deus ainda escreve restaurações, e muitas vezes aquilo que hoje parece destruição, amanhã será testemunho. Talvez você ainda não entenda o motivo da sua dor. Jó também não entendia, mas assim como aconteceu com ele, pode chegar o dia em que você olhar para trás e perceber: Deus esteve presente o tempo todo. Que a história de Jó te lembre que Deus permanece presente até nos dias mais difíceis. E se essa mensagem te fortaleceu de alguma forma, deixe seu like e compartilhe. Isso ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também precisam de esperança.